Oi, meus amigos inscritos no meu canal Velho Lúcio, Religião e Curiosidades. Coloco de tudo um pouco. Esse é o canal que não tem um tema fixo, sabe? Mas eu trato para diversificar, né? Então, hoje eu vou falar sobre religião, né? Tratar do tema principal, que é que o meu canal trata, né? Eu vou falar um pouco sobre a forma de execução de Jesus Cristo, né? Que uns acreditam que foi numa cruz e outros acreditam que foi na estaca de tortura, né? Principalmente os testemunhos de Jeová, eles insistem muito que Jesus morreu numa estaca, né? Antes, eles mesmos acreditavam que era numa cruz, né? No livro, tem um livro chamado, um livro de Rutherford, se eu não me engano, chamado Vida. Lá está Jesus numa cruz, né? Nesse livro de Rutherford. Com o tempo eles foram pesquisando e de alguma forma eles começaram a entender que foi numa estaca, né? Beleza. Mas será mesmo que Jesus morreu numa cruz ou foi numa estaca, né? Vamos lá. Então, há uns estudos modernos, há uns tempos aí, descobriram, descobriram que esse método de execução já vinha sendo usado, ó, por civilizações antigas há muito tempo, né? Esse método de tortura, de execução, bem antes dos romanos, né? Os persas e os gregos já usavam, né? A crucificação, né? Então esse método de crucificação já não foi no Império Romano que já existia, bem antes, né? Os persas e os gregos já usavam. Só que os romanos aperfeiçoaram mais ainda, né? Porque é um método de tortura, de execução terrível, né? A pessoa agoniza muito para morrer, né? É tanto que quando os criminosos demoravam a morrer, né, eles quebravam as pernas, como os evangelhos falam, né? Que quebraram as pernas dos dois bandidos lá. Era muito agonizante, né? Para vocês terem uma ideia, os persas, né, numa ocasião, os persas aplicaram esse método de crucificação, bem antes do Império Romano, né? Os persas aplicaram esse método de crucificação, para vocês terem ideia, a 3.000 babilônios. Vocês têm ideia disso? 3.000 pessoas crucificadas, né? Os persas faziam isso, eram uma civilização, eles eram perversos. Naquele tempo os impérios eram muito perversos, né? Como se hoje não fosse, né? Os ditadores também não fossem, né? Então, eles crucificaram os persas, crucificaram 3.000 babilônios, né? Para vocês terem uma ideia. E na antiga Roma, o Império Romano usava esse método de execução para impor vergonha, né? Tortura aplicadas em público, na frente dos pais das vítimas. O objetivo era mostrar o horror para quem não seguisse as regras do governo da época, né? Então, o Império Romano usava isso, né? Esse método de crucificação para impor medo, né? A pessoa pensava duas vezes, né? Para ir contra o Império, principalmente para os conspiradores, né? Então, o Império Romano aplicava esse método de crucificação. Isso é comprovado arqueologicamente, né? De muitos tempos atrás, né? E esse método de execução, de crucificação, era reservado aos piores criminosos, né? Sempre os piores. Os cidadãos romanos quase não eram crucificados, né? Os cidadãos romanos não eram, mas só os piores criminosos que não fossem romanos. E só se cometesse, o cidadão romano só se cometesse traição, né, ao império, né? Aí receberia essa sentença de execução também. E já para os escravos era aplicado em questões de roubos e por traições, né? Então era aplicada a crucificação, né? Então, o que que acontece? Olha só o que aconteceu. No Império Romano houve a revolta de Espartacus, né? Houve a revolta de Espartacus e a revolta foi totalmente rechaçada por Roma, né? Roma acabou com essa revolta de Espartacus, né? O Império Romano destroçou essa revolta, né? O que que acabou?
acabou com a crucificação em massa de 6.000 sobreviventes. Para vocês terem uma ideia, né? O triplo do que os persas aplicaram aos babilônios, né? Não, o dobro, perdão. O dobro do que os persas aplicaram aos babilônios. 6.000 pessoas foram crucificadas, né, nessa revolta. Foi na época de Constantino, um dos imperadores de Roma, que graças, né, que ele aboliu a crucificação, Constantino, né? Era chamado Constantino o Grande, né? Então Constantino, ele viu que estava errado. Então o que Constantino fez? Constantino aboliu essa forma de execução, tirou do Império Romano, e lá por 300 começou, né, a Igreja Católica ali, né? Começou na época de Constantino. Ainda não existe a Igreja Católica, não. Em breve eu vou falar sobre isso. Bem, agora vamos lá. Beleza, era um método antigo bem antes, era a crucificação, sempre foi usado, só que tem um porémzinho, que eu vou falar aqui agora, porque vocês vão pensar, mas como é que você fala que é crucificação, mas vem falando isso? A questão é que a arqueologia não encontrou foi nenhuma ossada de um crucificado ainda, para vocês terem uma ideia, né? Prova arqueológica de um crucificado não foi encontrada, né? Para vocês terem uma ideia, né? Aí você pergunta, então como é que sabe disso? Por relatos históricos, né? Registros históricos, se sabe da crucificação, desses métodos antigos. Mas provas arqueológicas de você achar um crucificado não existe, né? Aí onde tá? E esses testemunhos de Jeová, parem com isso, porque também não tem prova de ninguém, um monte de gente em estaca também não existe prova arqueológica de um monte pregado em estaca não, tá? Então não tem método arqueológico, provas arqueológicas de pessoas executadas em cruz, só relatos históricos, tá? Então o que acontece? O crucificado ele era tão maldito para pessoas, o império, que ele é assim, ele não tinha direito a nenhum enterro, tá? Quando se crucificava, o corpo do crucificado era jogado no aterro. Ali aqui se tacava fogo, queimava os corpos, ficava em putrefação lá, era algo horrível, né? Centenas de corpos, milhares de corpos em decomposição, os animais comendo, os urubus, né? O crucificado não tinha direito a um enterro digno, tá? E Jesus Cristo ia por esse mesmo caminho, se não fosse por um líder romano que pegou seu corpo e pediu que o enterrasse. Ele era muito respeitado. Me deu um branco agora do nome dele. Daqui para o fim da palestra eu vou falar o nome dele. Então ele pediu o corpo de Cristo para enterrá-lo. Mas os outros bandidos, aqueles outros dois, foram queimados, jogados, e se acabou em nada, né? Então o que acontece? Ah, tá, lembrei, Nicodemos, né? Nicodemos pediu o corpo de Cristo e o enterrou lá naquela parte lá que mostra naquela sepultura lá, né? Então provas arqueológicas não existiam. Só que tem um porém, tá? Numa escavação em 1967, houve umas escavações depois da Guerra de 6 Dias, né? Israel estava reconstruindo Jerusalém depois desse. Israel passa há séculos, milhares de anos que passa por perrengues, né, de guerras. Então, estavam reconstruindo Jerusalém e um trator bateu no túmulo do primeiro século. Um trator, né? Quando abriram o túmulo, tinha uma caixa de ossada, né? Beleza, uma caixa de ossada e o nome do falecido ali. Tinha o nome do falecido. E dentro estava um calcanhar com um prego atravessado. Tá? Tava um calcanhar com prego atravessado, certo? Aí acreditem se quiser, acabou sendo o único exemplar até hoje de um crucificado, né? Não existe mais prova de um crucificado, foi só essa, né? Essa ossada lá em Jerusalém, que o trator bateu e acharam aquele caixão com ossada, e nessa ossada dá para ver o calcanhar com prego, né?
É a única prova arqueológica de um crucificado. Tá? Beleza? Mas Jesus morreu numa cruz ou numa estaca, né? Os testemunhos de Jeová insistem que foi numa estaca, né? Beleza. Insistem em dizer que Jesus morreu numa estaca. Mas só que tem um porém, meus amigos testemunhas de Jeová. Então, o que que acontece? Quando Jesus morreu, os evangelhos que citam a morte de sua morte, né? O evangelho diz que colocaram aquela placa Henri Cristo, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus, né? Uma sátira com ele, né? Então, o evangelho diz que essa placa foi colocada acima da sua cabeça, né? Então, é claro que ele deveria estar assim, né? Se fosse numa estaca de tortura, colocaram a placa acima das suas mãos, mas na Bíblia não está assim. Na Bíblia cita que essa placa foi colocada acima da sua cabeça. Não poderia, se ele estivesse assim, a placa não poderia ser colocada. Era impossível a placa ser colocada, né? Então ele estava numa cruz, né? Beleza? Aí quer dizer que para os testemunhos de Jeová, vamos imaginar assim, o Império Romano usava esse método de crucificação, né? Os persas, os babilônios, mas não. Só no caso de Jesus Cristo fizeram uma exceção. Vamos pôr ele numa estaca de tortura. Parou, né? É claro que Jesus Cristo morreu numa cruz, igual todos os outros criminosos. E outra coisa, se fosse numa estaca, só teria um prego, entendeu? Só teria um prego. E no relato de Tomé fala assim, né? Eu só acredito se ver a marca dos pregos das mãos. Dos pregos está no plural, né? Está no plural o texto. Se fosse só um prego, né? Que prenderia na estaca, ele falaria, deixa eu ver a marca do prego. Mas não, Tomé fala no plural, a marca dos pregos, né? Então tinha um prego numa mão e um prego na outra. Então, meus amigos, para finalizar, Jesus morreu crucificado, não numa estaca. Minha próxima publicação falarei mais sobre testemunhas de Jeová. Então dê o like, se inscrevam que assistir meus vídeos e ajude meu canalzinho, tá? E que vem muita coisa por aí ainda sobre testemunha de Jeová e o sistema religioso, tá bom? Obrigado a todos e graça e paz a todos e fique com Deus. Tchau.